vidas, o que nós temos que fazer com isso, não é? Pensar, meditar juntos e fazermos um exercício, refletirmos na palavra de Deus, para que a gente possa celebrar esse momento com a disposição que Deus quer, uma atitude que Deus quer na nossa vida, não tendo impedimento e nem perigo de tomarmos a ceia de forma indevida. Vamos orar? Senhor Deus, queremos te agradecer por estarmos aqui. Nós cantamos sobre verdades a respeito do Senhor, verdades sobre as nossas vidas também contigo. Nos ajuda a continuarmos concentrados nas tuas coisas, podermos compreender e refletir sobre a nossa vida perante o Senhor, que possamos ter reverência, uma atitude de gratidão àquilo que o Senhor fez por nós, uma busca por um compromisso verdadeiro contigo, olhando para nossas vidas e querendo viver a tua maneira. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero que a gente abra em Colossenses, capítulo 3, o trecho vai estar aí, mas às vezes o trecho é meio longo e a projeção pode ficar mais difícil de enxergar para quem está no fundo, ok? Então abre sua Bíblia lá, ou hoje tem que falar assim, seu aplicativo, né, da Bíblia. Mas, Colossenses 3, vamos ler a princípio do 1 ao 4, depois vamos para os outros versículos seguintes, tá bom? A gente aprende nesse trecho que Deus nos uniu a Ele, para vivermos dignamente, tanto em relação a Ele, quanto em relação aos outros. Isso significa que, para que isso aconteça, nós temos que manter uma vida digna, conforme o Senhor coloca na sua palavra. Senão isso não acontece. Então, nesse trecho de 1 a 4, nós vemos que nossa união a Jesus glorificado é para que nossos anseios e pensamentos sejam transformados. Paulo escreve, portanto, e ele diz portanto, devido ao que ele já explicou antes, né, na carta, principalmente o foco naquilo que Jesus fez por nós. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Percebe que ele diz sobre a nossa posição de pessoas, né? Normalmente a gente lembra do Senhor Jesus como alguém que morreu na cruz por nós, mas agora ele está falando do Jesus que foi ressurreto. A gente cantou aqui, porque ele vive uma série de verdades diz respeito à nossa vida, não é? E ele fala que nós fomos, na verdade o termo que ele usa aqui é corressuscitados. Nós ressuscitamos juntamente com Cristo. E por causa disso ele diz, se vocês são aquelas pessoas que pertencem a essa nova realidade de vida,
Lembra, a gente estava morto antes de conhecermos a Cristo, estávamos mortos nos nossos pecados e, por merecimento, condenados e nos dirigindo ao inferno. Condenação eterna, merecida. Mas Jesus nos salvou, Jesus morreu por nós, e aqueles que creram nele receberam o benefício de tudo que ele fez. E foram reconciliados com Deus, ganharam uma nova vida. Essa vida é uma vida ressurreta, é uma vida agora nova. Se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, então busquem as coisas aonde vocês já em posição ocupam esse lugar. Jesus, quando resolveu a questão do pecado, fez tudo o que precisava fazer para que mostrasse e resolvesse de verdade assim, o pecado está resolvido diante de Deus. Fez tudo o que precisava fazer, não ficou nada para trás. Ele foi em seguida o quê? Assunto aos céus. Agora ele ocupa um lugar à direita de Deus Pai, o seu trono, aguardando o momento onde virá buscar a sua igreja. E nós já temos lugar reservado no céu. Nossa cadeira cativa já está lá. Por isso, buscai, esse trecho de Colossenses tem uma série de ordens, baseado na dignidade de vida que ele nos deu. Buscai as coisas do alto, né? O nosso anseio deve estar, não na que são aqui da terra, as coisas que normalmente a gente se preocupa, tem tudo a ver com o que acontece aqui na terra. Já percebeu isso? Porque não tem preocupação quando a gente coloca a cabeça no céu, lá está garantido. Não vai mudar nada, pelo contrário, a gente só vai experimentar coisas muito boas, Deus preparou para nós. As nossas preocupações têm a ver com tudo que está aqui embaixo. E Deus sabe disso, por isso Ele nos ordena, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e onde vocês estão junto com Ele, a posição de vocês está garantida. Pensai nas coisas do alto, não só o nosso anseio, mas aquilo que ocupa a nossa cabeça, porque se a nossa cabeça não estiver preenchida com a realidade, a verdade, que já está garantida para nós, que nossa vida é uma questão de pouco tempo, pouquíssimo tempo para estarmos com o Senhor, e nunca mais sermos afetados por nada de ruim. Se nossa cabeça não estiver lá, nós ficaremos desesperados, vamos ficar tristes, vamos ficar irados, vamos ficar contaminados por tudo o que acontece aqui, exatamente como aqueles que não têm esperança nenhuma na eternidade. Então, por isso que ele fala, pensai nas coisas lá do alto, aquilo que você busca, aquilo que você quer, aquilo que tem que ter valor para você, tem que ser aquilo que Deus já definiu que é a sua vida, aquilo que vai acontecer lá na frente, no futuro, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Já falei em outras mensagens que o nosso problema muitas vezes é que a gente ainda está muito vivo para coisa que a gente deveria estar morto. E Paulo vai falar daqui a pouco, muita coisa que a gente devia estar morto, infelizmente, são vivas na nossa vida ainda. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. É isso que Deus tem preparado para os seus filhos e filhas, né? Nossa união a Jesus glorificado é para que nossos anseios e pensamentos sejam transformados. Nós não seremos mais as pessoas, assim, passivas de sofrer ou de serem confundidas, de qualquer coisa errada, porque uma vida glorificada está nos esperando. E ela pode acontecer a qualquer momento. Não tem nada na história que precise acontecer, nada na agenda de Deus que precise acontecer para que a igreja seja arrebatada. Qualquer momento, nós podemos receber essa condição nova de pessoas glorificadas.
que nunca mais vão ser afetadas pelo pecado, seu próprio de qualquer pessoa. Então, eu quero que você separe um pouquinho agora de tempo, refletindo sobre a sua vida, em relação ao que Cristo fez por você. Isso é um preparo para celebrarmos a ceia. Reflita sobre a sua vida em relação ao que Cristo fez por você. Para você ser feito um filho de Deus, pensa um pouquinho, tá bom? No que foi necessário, o que você já vê, conhece a respeito da palavra, o que Deus mostrou para nós, a gente sabe disso. Pensa no que Deus fez, no seu plano, para que você fosse feito um filho, filha de Deus. Ao refletir sobre isso, reconheça onde não está buscando e pensando aquilo que Deus quer para a sua vida. E combine com Deus o que você vai fazer como prova de arrependimento. O que será que está ocupando minha mente a ponto de dirigir a minha vida, por exemplo? Que não tem a ver com o que Deus quer para mim. Pensa nisso. Só um exemplo. Gasta um tempo com Deus. Agora mesmo, tá bom? Ok? Você pode talvez também gastar mais tempo pensando nisso. Queria pedir para alguém, por favor, fechar essa porta, por favor. Obrigado, Pé. Porque está virando, e o vento levou a folha aqui, né? Obrigado. Colossenses continua mostrando que nossos anseios e pensamentos transformados, se a gente estiver ansiando e buscando o que Deus quer para nós, no versículo que a gente acabou de ver, versículo 1 a 4, por causa da posição que Deus nos deu, os nossos anseios transformados produzem uma vida gloriosa e não pecaminosa, ok? Eles vão nos levar a lutar contra tudo aquilo que atrapalha a gente de viver como Deus planejou. Então, Colossenses 3, 5 a 11 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou,
no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Tem muita coisa aqui também, mas Paulo está falando que se nós estivermos, né, por isso que ele começa com pois, esse trecho também remetendo ao anterior, se nós estivermos ansiando e os nossos pensamentos estiverem sendo aquilo que Deus quer, eles vão produzir para nós uma vida de combate ao pecado, vai nos dar uma vida gloriosa para vivermos. Ele fala nos versículos 6 e 7 sobre aqueles pecados mais internos, muitas vezes que não são percebidos por outras pessoas, né? Essa impureza, paixão lasciva, avareza, idolatria, muitas vezes isso não vem para fora, logo pelo menos. E ele fala de pecados mais externos, que muitas vezes vêm para fora com facilidade, como ira, indignação, maldade, maledicência, palavrão, essas coisas aí, mentira. Ele está mostrando para nós aquilo que a gente tem o dever, são ordens. Faz morrer essas coisas na sua vida, mata. Né? Em trecho de Romanos, que é um trecho paralelo, que Paulo também ensina lá em Romanos 8, ele fala que a maneira como a gente usa a nossa mente, a maneira como a gente usa o nosso corpo, a maneira como a gente usa o nosso tempo, tudo, são meios pelos quais essas coisas permanecem vivas e atuando na nossa vida. Então eu tenho que fazer morrer os feitos do meu corpo. Tenho que fazer morrer aquilo que me ajuda a viver nesses pecados aqui. Eu não posso achar, concordar, ficar confortável em viver desse jeito, como se isso fosse um estilo de vida para agora que eu sou um filho de Deus. Se eu percebo qualquer coisa dessa na minha vida, eu tenho que usar os meios que Deus me dá, né? Tenho que buscar a Deus, tenho que praticar o que Deus manda eu praticar, tenho que pedir conselho, tenho que usar qualquer coisa para não viver dessa forma que ele está colocando aqui. Abandonar essas coisas, né, não achar que isso traz qualquer tipo de benefício, qualquer pensamento que olha para uma lista dessa e acha que aquilo vai trazer algum tipo de vantagem, é de uma mente que ainda precisa ser transformada pela palavra. É um pensamento do velho homem, não do novo homem. É achar vantagem em algo que é um veneno para você, que vai te matar, que vai tornar a tua vida muito pior. Ok? E ele fala para lutar, para não viver assim. Ok? Não achar que qualquer coisa dessa vai trazer algo bom para nós. O engano muitas vezes está nisso. Porque muitas vezes a nossa natureza pecaminosa é acostumada com essas coisas. Nós viemos desse meio ambiente aqui que o nosso coração produz. Nós nos acostumamos com isso aqui. Nós achamos normal. Nós achamos normal coisas que Deus abomina. E muitas vezes porque nós não somos incomodados ou não percebemos o estrago que está acontecendo na nossa vida, então a gente acha que não tem tanto problema. E uma coisa importante que ele coloca aqui também, é que nisso aqui não tem diferença. Não importa se a pessoa recebeu uma certa cultura, ou na sua personalidade, ou na sua religiosidade, ou aquilo que ela considera importante. Não precisa dar essa lista, que não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, bárbaro, cita, ou seja, não importa a condição, não importa o que seja valor para essa pessoa, agora o que é importante é o que Cristo está em mim, e é baseado no que Cristo fala para eu viver, a cosmovisão que Cristo me dá, que é a Bíblia,
Isso que vai definir o que eu vou viver, o que é importante para mim, o resto não vale para mais nada, ok? Se eu sou isso, se eu gosto daquilo, isso não interessa mais. O que interessa é se eu estou lutando para não viver aquela vida miserável que eu tinha antes de que Jesus me salvar. Então, ele está ensinando que nossos anseios e pensamentos transformados produzem uma vida gloriosa e não pecaminosa. Deve haver uma luta intensa para eu me livrar de tudo que atrapalha a minha vida agora, a minha vida nova. Se isso não está acontecendo, você pode ter certeza, você está sendo enganado por você mesmo. E você vai lidar com as consequências desse engano. Não querer que isso aconteça é lutar para abandonar o pecado, porque senão vai acontecer. Então, vamos gastar mais um tempinho. Reflita sobre a sua vida em relação à sua vida perante Deus, ok? Porque tudo isso aqui é feito contra Deus, não é? Reconheça pecados que não está dando a devida atenção, coisas que às vezes, já viraram pecados de estimação, coisas que a gente se acostuma, acha que não é tão importante assim, e combine com Deus o que vai fazer como prova de arrependimento. Pensa um pouquinho, ok? Olha para uma lista como essa, de Colossenses 5 a 11, pensa o que pode estar acontecendo na sua vida, reconheça o que precisa ser dado atenção, precisa lutar melhor, e combinar com Deus como é que você vai fazer isso, pelo menos em alguma coisa. Também, Paulo, nesse trecho de Colossenses, a partir do verso 12, aliás, vai mostrar que a nossa vida transformada produz relacionamentos que mostram Deus aos outros. Deus diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Olha o que nós somos. Eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quando alguém não está lidando com a lista anterior lá, dos versículos 5 a 11, o resultado vai ser esse aqui também. Não vai acontecer isso aqui
com as outras pessoas. Ok? Mas se a pessoa está lidando, por isso ele coloca, pois, remetendo ao que foi escrito anteriormente, ela vai viver dessa forma. Ok? Se ela está lutando contra aquilo que Deus não quer para a vida dela, ela vai viver de um jeito que vai mostrar Deus para as outras pessoas, que vai ajudar as pessoas, que vai edificar a vida dos outros. Ela está empenhada nisso, não só em lidar com a sua vida, mas também em ser uma bênção na vida das outras pessoas. Então tem muita coisa aqui também, que não vai falar, né? Mas, percebe que ele coloca? Revestivos, né? A maneira de combater também o que está anteriormente é colocar isso aqui no lugar, senão a coisa não fica completa. Revestivos de bondade, de humildade, mansidão. Por exemplo, como é que eu combato a ira que ele falou lá antes? Não viver daquela forma. Eu tenho que aprender a ser manso. Eu tenho que aprender que os meus direitos não são a coisa mais importante da minha vida. Isso se chama mansidão. Se for, eu vou permanecer o quê? Irado. Só um exemplo. Suportai-vos, né? Seja um apoio, um suporte para os outros. Aí ele manda, perdoai-vos mutuamente. Por que que Paulo está mandando cristãos se perdoarem mutuamente? Se eles são santos, eleitos de Deus. Porque mesmo assim, eles irão o quê? Pecar. Né? A gente sabe disso na teoria, mas quando essas coisas acontecem, a gente acha tão estranho, mas aquela pessoa, aquele irmão pecou contra mim, assim como eu faço com ele, às vezes, né? Então o quê? Então você perdoa, e você ajuda, e agora se aproxima para viver junto novamente. A menos que o Senhor não tenha perdoado você. Aí você tem a opção de fazer o que você bem entender da sua vida com essa situação. Agora, se o Senhor perdoou você, sendo você quem você é, então você faz a mesma coisa com outra pessoa. Não é simples? Se eu olho para mim dessa forma, fica fácil fazer isso com os outros. Se eu olho para mim como sendo alguém que não deve ser ofendido em hipótese alguma, ou seja, estou acima de Deus, né, porque Ele foi ofendido, mas se eu acho que eu não devo passar por isso, então realmente eu vou achar uma alternativa antibíblica para viver. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração. Ok? Muitas vezes a gente permanece brigando porque a gente não estabelece que o mais importante, muitas vezes, não é se eu estou certo ou estou errado. O mais importante é se eu vou promover paz, união com as pessoas que Deus colocou na minha vida. E hoje em dia isso é uma coisa que está difícil. Habite ricamente a palavra de Cristo na nossa vida, não para, nossa, como eu sei a palavra de Cristo, mas ele fala para quê? Para que a gente seja capaz de instruir, aconselhar uns aos outros na sabedoria de Deus. Para que a gente seja capaz de cantar para Deus algo que realmente Deus quer ouvir de nós. Algo que faça a minha vida ser uma adoração para Deus, não de domingo, de segunda a segunda, com gratidão. Né? Ele não falou, Cristo fez o que fez por nós. Um cristão ingrato é uma coisa muito doida. É maluco isso aí. Tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus. Fazei-o de acordo com o caráter de Jesus. Você tem que ser capaz de poder mostrar para si mesmo e para os outros se o que você está fazendo ou querendo fazer é o que Jesus faz também. Senão, você não está agradecendo, não está glorificando a Deus. Por isso, reflita sobre sua vida em relação aos irmãos da IBNA.
Reconheça onde está pecando, em que necessita ser aperfeiçoado para ser uma bênção para os outros. E combine com Deus o que você vai fazer com prova de arrependimento. Gasta um tempo pensando nisso. Todas essas instruções, pensando nesse momento da ceia, Paulo usou coisa parecida quando escreveu para os coríntios, que também estavam nas suas lutas, né? E lá no capítulo 11 ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, que significa não fazer isso que a gente acabou de fazer aqui, não levar a sério, achar que não tem nada a ver com isso, não se arrepender, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem, ou morrem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos as ordenarei quando for ter convosco. Queria chamar aqui o Luciano, o Luque,